Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 20 de outubro de 2020, tá? Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português. A gente ia começar a estudar o gênero textual, a propaganda, né? E no interdisciplinar, a gente está mais aí na parte de ciências, estudando as partes do corpo humano, e agora a gente vai estudar aí o corpo feminino e o corpo masculino, tá? Vamos iniciar então por português, lá no nosso livro didático, páginas 180 até a 182. Então, aqui no nosso livro didático, aparece uma propaganda pra gente, né? Que faz parte aí de uma campanha, tá? Aqui diz: economize água, a falta que ela faz não é brincadeira. E aqui, né, dia 22 de março, Dia Mundial da Água. A gente vê um chão seco, né, um barquinho de papel e um peixe morto, né? Então, vamos lá, interpretação de texto. Atividade oral e escrita. Observe a imagem da propaganda e responda. Que impressão ela provoca em você? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Se a gente olhar para esse chão seco, o peixinho morto, né? Esse jornal também seco, esse barquinho de jornal, essa imagem, ela não dá alegria, né? Ela dá tristeza, né, gente? Porque, né, a seca, a morte, né, a falta de água traz na gente um sentimento de tristeza, né? 2. A propaganda traz uma imagem grande e um pequeno texto escrito, texto verbal. O que mais chamou sua atenção nessa propaganda? As cores, os peixes, a terra, o barquinho de papel ou a parte escrita? Por quê? Então, aqui a resposta é pessoal. Na minha opinião, quando a gente olha para essa imagem, o que chama a atenção de primeiro é o barquinho, né, que está bem no centro da imagem. Então, e o contraste dele tá numa terra seca ao invés de estar na água. Geralmente a gente põe um barquinho na água para brincar, né? Então, ali, quando você bate o olho, você já sente falta da água, né, pro barquinho. E as cores, né, esse amarelado, amarronzado, tá? Traz toda a sensação de seca. Então, para mim, a minha resposta seria essa. Mas aí, vocês dão a resposta pessoal de vocês, tá? A propaganda traz uma fotografia. Que lugar essa fotografia provavelmente retrata? Retrata aí o fundo de um rio seco, né? O que você observou na imagem para dar sua resposta? A gente viu os peixinhos mortos, o barquinho que não flutua porque não tem água, a terra seca toda rachada. Então, todos esses elementos faz a gente entender que aquilo lá era um lago, um rio que acabou secando, tá? Quais elementos da imagem são mais chocantes para você? Por quê? Aqui a resposta é pessoal também. Porém, o que mais choca a gente é o peixinho morto, né? A falta de água que é relacionada aí à morte, tá? Em sua opinião, qual foi a intenção de utilizar essa fotografia na propaganda? Chocar o leitor, né? Deixar a gente impressionado quando a gente vê o que a falta de água faz, né? Convencer apelando aí para a emoção, tá bom? Era até a página 182, né? Até aqui. Então, vamos lá. Na parte central da propaganda, temos a imagem de um barquinho feito de jornal. E na parte superior, a mensagem: a falta que ela faz não é brincadeira. Assinale as alternativas que explicam o sentido da expressão não é brincadeira. Por que não é brincadeira? Porque a falta de água é uma coisa séria, tá? E não se brinca com algo tão grave como a seca, tá bom? Então, aí, as duas afirmações que combinam com a propaganda são essas duas que vocês iam fazer o xizinho, tá? As propagandas geralmente usam uma frase de apelo, pedido, que é o convite, e outra chamada de argumento que é utilizada para convencer o leitor. Então, releia as frases que aparecem na propaganda. Escreva A para indicar um apelo e B para indicar a frase que é um argumento, tá? Então, ó, a falta que ela faz não é brincadeira, tá? Isso é um argumento, porque seria o porquê, né? Que a gente deveria economizar água, tá? Economize água é um pedido, é um apelo, tá? Então, a letra B na primeira frase e a letra A na segunda. Um apelo seria um pedido, né? Economize água, por quê? Porque a falta dela não é brincadeira, tá?
Na propaganda, há a imagem de uma diversão infantil, um barquinho de papel. A mensagem dessa propaganda dirige-se somente a crianças? Explique. A resposta seria não, né? O barquinho de papel é mais para chamar a atenção em relação ao fundo seco ali, tá? Então, seria, quando a gente fala sobre economizar água, a gente está querendo aí conscientizar todos os públicos, tá? Não somente crianças. A finalidade dessa propaganda é convencer o leitor a mudar ou repensar suas atitudes em relação à ideia divulgada. Você foi convencido por quê? Resposta pessoal. Quando você bateu o olho nessa imagem, você se sentiu afetado? Sim ou não? Você faz alguma coisa no seu dia a dia para economizar água? Né? A gente tem aquelas regras para economizar água em casa que fazem bem de serem usadas no dia a dia. Vai escovar o dente, fecha a torneira, depois abre. Quando a gente está tomando banho, vai se ensaboar ou passar shampoo no cabelo, eles falam para fechar o chuveiro também, né? Evitar lavar a calçada em época de seca, lavar carro, né? Não tá aí desperdiçando água. Se você tem algum vazamento dos canos em casa, correr atrás para resolver, né? Tá lavando a louça, vai ensaboar a louça, fecha a torneira. Então são medidas aí pequenas, mas que já ajudam na economia da água, tá? Que é tão importante, tá bom? Então as atividades de português eram essas. Agora a gente tem aí uma atividade no nosso interdisciplinar, onde a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre a parte de ciências, corpo feminino e corpo masculino. Vamos lá para o nosso interdisciplinar. A página é 142 e 143. Então vamos lá. As fotografias abaixo foram obtidas com o uso de microscópios. Observe-as com atenção e leia as legendas que revelam algumas diferenças entre o corpo de homens e o de mulheres. Então não é novidade para ninguém que o corpo feminino e o corpo masculino são diferentes, tá? E a gente tem aí os órgãos reprodutores, que são a principal diferença entre os corpos femininos e masculinos. Por quê? Combinados, eles servem para gerar uma nova vida. São órgãos reprodutivos, então o objetivo deles é reprodução, tá? Então aqui tem a imagem, né, dos órgãos reprodutivos humanos, tá? O masculino e o feminino. E aqui vem explicando, essa imagem aqui é ilustrativa, mas essas fotos do microscópio, elas são reais, tá? É a mesma coisa do corpo feminino aqui, também são reais, tá bom? Só o desenho aqui que é ilustrativo, tá? Então, do corpo masculino. Principais estruturas relacionadas à reprodução do homem é o pênis e os testículos, tá? Aqui, eles fazem uma aproximação, né, da onde foi tirada. Se a gente pegasse o microscópio, né, estudando ali dentro, né, dos testículos, tem os tubos seminíferos, tá? Aí vem explicando, ó, os testículos possuem várias estruturas chamadas tubos seminíferos, dentro dos quais se desenvolvem os espermatozoides. Então, é ali, nos testículos, que a gente tem a produção dos espermatozoides, que seria a célula reprodutora em masculina, tá? E aqui, eles aproximaram mais ainda, ó, dentro desses tubos seminíferos, para a gente ver o que tem, ó. Luz do tubo seminífero. E aqui, olha só, o espermatozoide. No detalhe, podemos ver espermatozoides em azul. Então, dá para ver, ó, dentro desses tubos seminíferos tem os espermatozoides, tá? Na luz de um tubo seminífero. Então, aqui, né, todo o detalhamento dessa produção aí, da parte reprodutiva masculina. Agora a feminina, ó. Estruturas chamadas tubas uterinas comunicam os ovários ao útero da mulher. Então, o órgão reprodutor feminino seria aí o útero, tá? A gente tem os ovários, as tubas uterinas e o útero, tá? Aproximando aqui, né, das tubas uterinas, eles mostram que tem a superfície com cílios, né? O óvulo, tá? Então, o óvulo ele fica aqui, né? Aguardando para ser fecundado, tá? E depois ele migra para o útero se ocorre a fecundação que vai gerar a gravidez, tá? Dentro da tuba uterina, o óvulo segue em direção ao útero. Então, aqui, né? O óvulo aqui na tuba uterina, se ele for fecundado, ele vai em direção ao útero. Se ele não for fecundado, ele acaba ali sendo descartado com a menstruação. E se ele for fecundado, ele gera uma gravidez, tá?
E aproximando aqui a estrutura do óvulo para a gente ver, ó. No detalhe, podemos ver os cílios da superfície da tuba uterina. É o movimento desses cílios que conduz o óvulo até o útero. Então, dentro da tuba uterina, a gente tem esses cílios, e a movimentação deles é que vai empurrando esse óvulo em direção ao útero, tá? Todo mês, geralmente a mulher, ela libera um óvulo, tá? Quando a menina, ela nasce, cientificamente, eles já comprovaram que ela já nasce com todos os óvulos que ela vai liberar durante a vida, tá? Então, chega lá perto dos 40 anos, acaba a produção aí, a liberação dos óvulos, né? A mulher já liberou todos e aí ela entra no período de menopausa, tá? Se inicia por volta dos 11, 12, 13 anos, né? A primeira menstruação, quando a menina já começa aí a liberar os primeiros óvulos, e durante a vida toda, até mais ou menos os 40 a 50 anos, em que ela já liberou todos os óvulos que ela possui, tá? Então, aí, há uma liberação de óvulo por mês para ser fecundado. Se ele não é fecundado, ocorre aí a menstruação que descarta esse óvulo maduro para ir embora, tá? Então, aqui nas atividades, ó. Termine de escrever o texto abaixo, que sintetiza as informações que você leu nas legendas das fotografias da atividade 1, na página anterior. Então, corpo de mulheres e de homens. Seria o título desse textinho. Introdução do texto. Existem várias diferenças entre o corpo de homens e o de mulheres. Aqui explicaremos algumas delas. Desenvolvimento do texto. Então, ele está mostrando para a gente como que funciona também a estrutura de um texto, né? A gente põe um título, uma introdução, e depois a gente desenvolve e depois tem a conclusão. Então, vamos para o desenvolvimento, ó. No corpo das mulheres, os ovários são as estruturas femininas responsáveis pela produção de óvulos, que são as células reprodutoras femininas. Aproximadamente uma vez ao mês, um óvulo é liberado por um ovário. Se fecundado, esse óvulo vai para as tubas uterinas e segue em direção ao útero, que é o local onde o futuro bebê vai se desenvolver durante aproximadamente 9 meses de gravidez. No corpo dos homens, as principais estruturas relacionadas à reprodução são os testículos. Dentro deles existem os tubos seminíferos, nos quais é encontrada uma quantidade muito grande de espermatozoides, que são as células masculinas responsáveis pela reprodução, tá? Então, aqui a gente observa um texto explicativo que você tinha que completar com as palavrinhas corretas, que explica aí mais ou menos como funciona a reprodução humana. A gente sabe que para acontecer a gravidez, precisa acontecer ali, né, a relação sexual entre o homem e a mulher, porque o homem libera diversos espermatozoides, né? Aqui fala, ó, uma quantidade muito grande de espermatozoides que chegam ali até o óvulo, né? Durante o trajeto, alguns acabam ficando para trás, mas os que chegam ao óvulo, né? Eles vão tentar fecundar. Se houver a fecundação, ocorre a gravidez. Se não houver a fecundação, aquele óvulo ele é descartado na menstruação, que ocorre também uma vez por mês. Então, a gente observa que no órgão reprodutor feminino, a mulher, ela tem a ovulação, ela libera o óvulo uma vez por mês, e também ela tem a menstruação uma vez por mês, tá? É mais ou menos aí como acontece. Existem atrasos, né? Mulheres que têm um período menstrual maior, um período menstrual menor, mas a maioria ocorre dessa forma, tá? Então, a gente viu aí mais voltado para os órgãos reprodutores, tá? Então, lembrando, os órgãos reprodutores do homem envolve o pênis e os testículos, e o órgão reprodutor feminino é o útero, né, com as tubas uterinas e os ovários, um órgão mais interno aí, tá bom? Então, pessoal, a atividade do interdisciplinar parte de ciências e até aí, e assim a gente finaliza as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!